Um projeto de lei recente reacendeu uma discussão que já dura uma década no Congresso Nacional. De autoria do deputado Neucimar Fraga, o PL 360 de 2021 se junta a tantas outras propostas que pretendem acabar ou endurecer com as regras sobre saída temporária para condenados que cumprem pena no regime semiaberto no país. O preso que sai para trabalhar, ou que sai durante esse período chamado saidinhas específicas, ele acaba sendo um transtorno para a sociedade. O sistema de cumprimento de pena adotado pelo legislador brasileiro busca promover a reinserção gradual do preso ao convívio social e fortalecer laços familiares, passos essenciais para a ressocialização. Uma das principais funções da pena no Brasil é justamente a ressocialização. Por isso que o sistema que a gente adota, o sistema de execução penal, é o progressivo-regressivo. Imagina um preso que começa a cumprir a sua pena em regime fechado, ele vai fazer isso de forma progressiva, ou seja, ele vai cumprir um determinado período de pena no regime fechado, para que então ele obtenha direito, se, claro, preenchidos os requisitos objetivos, subjetivos que estão na lei de execução penal, ele possa progredir para um regime semiaberto e eventualmente para um regime aberto. Se ele cumpre um determinado tempo de pena e tem bom comportamento, o juiz defere uma progressão de regime, que é um regime intermediário, que é o semiaberto, em que é o tempo em que ele dorme, o preso, o apenado dorme na prisão, mas durante o dia ele pode sair para trabalhar, sem monitoramento, sem fiscalização. E esse sistema ele é justamente para garantir, ao final, que a pessoa seja ressocializada em sociedade, porque uma hora ela vai voltar, e é importante que ela volte reinserida, que ela seja absorvida pelo campo social. Em geral, é autorizado ao preso que saia 5 vezes ao ano, por 7 dias cada vez. Essas saídas são destinadas à visita familiar, a ele começar a perceber como que é a vida em liberdade. Então, a partir daí, ele se prepara para um determinado dia ele sair e não ter que mais voltar à unidade prisional. O PL 360 de 2021 foi apensado a um outro projeto em trâmite, o 6.579 de 2013, apresentado pela ex-senadora Ana Amélia, do Partido Progressistas. Ao todo, 47 propostas parlamentares foram unificadas para discutir o tema. Eu sou autora de uma lei aprovada já no Senado, está na Câmara, dormindo em alguma gaveta, que determina o preso pode ter 4 vezes, é só o único o único país que dá esse benefício para preso, senador, é o Brasil. Ele pode sair 4 vezes por ano, é o famoso saidão. 4 vezes ele pode escolher. Nenhum país do mundo existe isso. Então eu fiz uma lei, para não ser muito radical, que ele pode sair uma vez por ano, desde que ele seja réu primário. Porque este saiu e não voltou. E todos, ou 90%, 80% de quem é beneficiado por esse saidão, ele não volta e é reincidente no crime. É falso que não retornam. É bem pelo contrário. O percentual de detentos que não retorna é menor de 5%. Se eu tenho um número de pessoas que saem e menos de 5% dessas pessoas deixam de retornar para o estabelecimento prisional, é difícil imaginar que, de fato, esteja havendo uma onda de criminalidade nessa saída. Ou então eu seria obrigado a imaginar que as pessoas saíram, praticaram diversos crimes e depois retornaram para cumprir as penas nos presídios. Então, que seria absolutamente incoerente. Então, não me parece que é esse o caso. A sensação que eu tenho é que isso é muito mais fruto de uma comoção social ou de uma ideia, sobretudo cunhada a partir de casos emblemáticos, quer dizer, uma pessoa que foi condenada por ter matado os pais ou por ter matado a esposa, vai ter direito de sair no feriado do Dia dos Pais, no Dia das Mães, né? Eu acho que isso tem um aspecto muito mais sensacionalista, né? Muito mais midiático, na pior acepção da palavra, do que, de fato, respaldo na realidade. No início de agosto, a Câmara dos Deputados aprovou o texto substitutivo do projeto apresentado pela ex-senadora Ana Amélia. A proposta anterior, que previa a diminuição dos períodos de saída temporária, foi modificada para suprimir o benefício de forma total aos apenados. Com as alterações, o texto que já havia sido apreciado pelo Senado voltará à Casa Legislativa para uma nova análise sobre as mudanças promovidas pelos deputados. O sistema penal brasileiro,
ele foi pensado, historicamente pensado, e não nasceu do nada, né? Vários pensadores, várias experiências foram feitas ao redor do mundo ocidental, e esse sistema é um sistema progressivo que vem lá desde o século XIX, da Inglaterra, em que se percebeu que não adiantava deixar uma pessoa trancafiada e determinado dia soltá-la para o mundo, né? Então havia um pensamento de que essa pessoa conquistaria aos poucos as possibilidades de sair e retornar. Que aquela pessoa, ainda que não naquele momento, mas em algum momento ela vai voltar à sociedade. E de que forma ela vai voltar para a sociedade, né? É isso que a gente precisa pensar. Quanto ao quesito de ressocialização, o que eles te ajudam lá dentro para quando você sair? Não existe isso dentro da cadeia, não tem nada para ressocialização. Não é a prisão brasileira que não ressocializa. Me parece que a prisão não ressocializa. Ponto. Porque talvez não seja o mecanismo, não seja o instituto adequado para isso. O sistema prisional brasileiro é colapsado, ele é superlotado, ele contém unidades que não tem saneamento mínimo, não tem água corrente, não tem energia dentro das celas, não tem limpeza, os presos dormem no chão. No caso de superlotação, às vezes tem nego que dorme até dentro do banheiro. Então, quando tá esse caso, você acabou de chegar, é banheiro, depois a praia, que é o que a gente chama, que é o chão ali da cela, e depois a gaiada, que seria a cama. Mas aí você tem que esperar, nego indo, saindo, até chegar a sua vez. Comida do Estado é complicada, né? É salito, é bem ruim mesmo. Quando não vem com vidro, eu já peguei comida com um caco de vidro, com parafuso, com bicho. Comida estragada vem bastante. Poucos anos atrás, o Tribunal de Justiça de São Paulo estava discutindo se os presos aqui podiam tomar banho frio ou não, porque não tinha água quente no presídio. Quer dizer, a gente submete essas pessoas que estão encarceradas muitas vezes a condições subhumanas e espera que disso saia qualquer coisa boa. Não vai sair. Ao contrário do que a lei determina, a prisão é pensada já historicamente como um processo de seleção, né, e neutralização dos indesejáveis. No Brasil, um país escravocrata, de identidade racista, né, é pensada também para a neutralização do negro e a manutenção do negro como escravo, né, perante castas brancas e a elite brasileira. Então eu pego aquela pessoa que cometeu um erro e eu a extirpo do sistema, eu tiro ela da minha frente, eu encarcero, eu jogo a chave fora, eu não olho mais para ela e eu finjo que aquilo ali não existe. Porque eu não cometi crime algum, né? Então isso não me pertence. Só que aquela pessoa continua fazendo parte da minha sociedade. E amanhã depois ela vai ser solta e ela vai voltar a conviver comigo. Então se eu não olhar para isso, e se eu não entender isso, eu não consigo pensar no sistema de execução penal e, consequentemente, eu não consigo pensar a própria questão da saída temporária, que se insere exatamente nesse contexto. Dizer que eu superei tudo é impossível, né? Eu acho que o trauma que a cadeia deixa para quem passou e para quem passou junto, assim, no caso minha família, tudo, fica, mas hoje em dia eu já superei bastante, né? Já tenho um serviço. Você acha que as pessoas saem de lá mais violentas e querendo cometer crimes por conta da ineficiência do Estado? Com certeza. Eu acho que todo preso, quando ele sai, a tendência dele é sair mais agressivo, mais desconfiado, pelo clima de tensão dentro de uma cadeia, né? Por mais que hoje em dia tenha essa chamada paz aí, né, que fala que existe nas cadeias e tudo, você tá dentro de uma cadeia, tudo pode acontecer a qualquer momento, a qualquer minuto, né? Desde uma blitz do gira entrar jogando tiro, jogando bomba e pegar um tiro em você, que eu já vi isso acontecer, até o fato que aconteceu uma vez no CDP onde Osasco eu tava lá, que o Muralha bateu sem querer a espingarda calibre 12 na muralha, disparou e acertou um moleque sentado. O moleque tinha acho que 20 anos, o moleque estava sentado lá no canto, acertou o moleque em cheio e morreu na hora. Então, desde isso até uma rebelião, então, eu acho que esse clima pesado da cadeia acaba deixando uma marca, né, para todo mundo que passa. Ela pode sim ser uma pessoa ruim e ter praticado um crime, mas ela também pode ter praticado um crime em qualquer circunstância e isso não necessariamente refletir
a vida dela como um todo, né? Pode ser uma questão pontual. Daí porque presumir que essa pessoa é uma pessoa ruim é um pouco delicado. E, de novo, presumir que esta pessoa é uma pessoa ruim e que ela vai se tornar melhor dentro do sistema carcerário que nós temos hoje, sobretudo considerando, né, a predominância do crime organizado dentro das unidades prisionais, é uma certa ilusão. A prisão é uma reprodução da violência e reprodução da criminalidade. Isso é mais do que comprovado, não só cientificamente, como empiricamente. Quanto menos prisão, menos violência. Esses projetos de restrição e de acabar com a saída temporária, obviamente, fará com que a violência recrudesça não só dentro do sistema, como fora, através do empoderamento das facções. Esse é um ponto muito relevante que o parlamento tem que observar. Eu costumo dizer, vocês desejam um Estado forte, as instituições democráticas fortes, ou vocês desejam um Estado paralelo mais forte? Se vocês desejam um Estado paralelo mais forte, acabem com a saída temporária, simples assim. É isso que está acontecendo no nosso país, porque se pensa apenas segurança pública a partir da repressão, fugindo da natureza dos órgãos de segurança pública que a Constituição prevê, que é a proteção indistinta de todo ser humano, e não a guerra.